contribua para a paz, Romanos 14, de 13 a 23. Paulo continua falando com a gente de como viver de forma agradável a Deus e também do convívio entre os irmãos que pensam de forma diferente em algumas questões. A ideia central desse texto agora, então, os cristãos de Roma, que eram mais fortes na fé, deveriam, por meio da limitação da própria liberdade, amar os cristãos fracos na fé. Em outras palavras, os cristãos que vivem na nova aliança devem amar os cristãos que vivem como se ainda estivessem na antiga aliança em algumas questões cerimoniais e religiosas. Então, o fraco, aquele que se acha fraco na fé, sempre tem que tomar a atitude de renunciar direitos e liberdades próprias a fim de amar o outro e estender compaixão e misericórdia para não dividir o corpo de Cristo. Extremamente importante aí. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Lembra que o tópico aqui são de questões não essenciais. Quando diz respeito a heresias, as questões essenciais do Evangelho, não tem como não ir contra e denunciar a heresia. São coisas diferentes. Aqui são questões dentro da comunidade da Nova Aliança, que nós chamamos, da igreja, que são questões não essenciais, que não comprometem o Evangelho, mas que comprometem a unidade do corpo. E aí ele fala, nessas questões, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa em alguma coisa, que alguma coisa é impura, para esse é impura. Lembra que ele está falando de comida, dias sagrados, do vinho, essas questões que ele está lidando. Então nós não podemos aplicar isso de qualquer forma. Tem um contexto, é interessante você pegar o vídeo anterior para encaminhar com esse aqui. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Olha só, meu irmão, olha o conselho de Paulo, né? Se o seu irmão fica triste pela sua liberdade de comer algo, lembra que, na verdade, os gentios tinham a liberdade de comer o que os judeus achavam que não podia comer? Ele aqui fala, considere o seu irmão e não a sua liberdade. Por que você vai difamar algo bom? Então a lógica de Paulo é interessantíssima aqui, inclusive para a gente aplicar no convívio nas nossas igrejas. 3 declarações aqui. Primeiro, está claro que Jesus e agora Paulo descartam as leis alimentares como meio de permanecer na aliança. Isso já ficou claro. Ao contrário, o reino de Deus já chegou e com ele a nova aliança na qual se ingressa por meio da fé unicamente em Jesus Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar, nos justificar. Isso está claro na carta toda. 2, declaração 2. Os cristãos fracos na fé participam da nova aliança, porém, a adesão deles a leis alimentares indica que vivem como se estivesse debaixo da antiga aliança. Assim fazia alguns judeus lá na igreja de Roma, que ainda se apegavam a leis cerimoniais. Paulo, apesar disso, desafia os fortes na fé, aqueles que acreditam que Cristo é suficiente, tá? Esses são os fortes na fé, a demonstrar a ética da nova aliança, o amor perante seus irmãos mais fracos. Portanto, o cristão forte na fé não deve ingerir carne, não kosher, dá uma procurada lá no Google, não vou explicar por causa do tempo aqui, na presença do fraco na fé, em razão da possibilidade dessa atitude induzir o cristão fraco a agir contra sua consciência ao se alimentar. Então, prosseguindo aqui, olha no 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Não são coisas temporais aqui, dessas questões que podem nos dividir. Se você acha que uma comida pode comer, um tipo de roupa que você tem que vestir, o outro acha que não. Meu irmão, não é, o reino de Deus não está falando disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Olha lá. O que se importa realmente diante de Deus não é o que se come ou o que se bebe, mas a essência do reino de Deus, aqui colocada como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus implica em servir a Deus e aos outros. Nesse caso, servir ao fraco na fé por meio da imposição de limites à própria liberdade, meu irmão. Aqueles gentios cristãos que achavam que Cristo era suficiente, eles eram livres para comer o que eles quisessem, dando graças a Deus. Mas o que Paulo estava falando, com o seu irmão judeu, não coma, tolhe a sua liberdade, limite a sua liberdade para você não pecar contra o seu irmão, não ferir a consciência do seu irmão, para você não dividir a igreja. Acolha o seu irmão, né? Considere essa limitação. São coisas que nós temos que aplicar no convívio cristão hoje. É isso que agrada a Deus e aos outros, tá certo? Aqui, até algumas pessoas podem falar, mas eu me importo só em agradar a Deus. Não me importa agradar ninguém. Meu irmão, isso é um equívoco, é um erro tremendo. Olha o que Paulo está falando, agradar a Deus e aprovado pelas pessoas. Esse negócio de só querer agradar a Deus está errado. O que acontece é que existe um princípio. Que se eu agradar alguém, presta muita atenção, desagradar a Deus, eu tenho que fazer o quê? Desagradar a pessoa e agradar a Deus. É uma escolha, né? Quando entra em choque eu agradar a Deus, se eu agrado a Deus, eu desagrado alguém, meu irmão, infelizmente, nós vamos continuar agradando a Deus. Mas eu quero agradar alguém e aí eu vou desagradar a Deus. Também não pode, porque o agradar a Deus vem em primeiro lugar. Mas o que Paulo está dizendo é que nessas questões que ele está colocando, importa sim no convívio da igreja agradar a Deus e ser aprovado pelos irmãos, pela comunidade. Você não pode fazer o que dá na tua cabeça e achar que não tem que dar satisfação à comunidade. Você vive num corpo de Cristo, numa comunidade e devemos satisfação uns aos outros. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, meu irmão. Olha só que coisa. No versículo 19 e 20, né, desafiam o forte na fé a unir a igreja por meio de todos os esforços possíveis a fim de promover paz e edificação em seus relacionamentos com o irmão mais fraco na fé. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. 20 e 21 expande a exortação de Paulo ao declarar que a liberdade de ingerir carne, de beber vinho, vinho pode levar o fraco a tropeçar e cair na fé. Portanto, o forte deve limitar a sua liberdade. A fé que você tem, guarde para você. Olha o que Paulo fala, a fé que você tem, que fé? A fé que você pode comer, beber, não ter dias santos, sagrados, porque você não acredita nisso. Então a fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vamos lá. Entretanto, Paulo encoraja o forte na fé a desfrutar sua liberdade em Cristo, mas fazê-lo em particular, guarde para você mesmo, é isso que ele fala, ou longe dos olhos do crente fraco. Ao praticar sua liberdade de consumir carne, vinho, o forte na fé pode desfrutar da alegria da aprovação e bênção de Deus e, portanto, da nova aliança, desde que isso não fira a consciência e não faça o teu irmão tropeçar. Gente, estou falando do contexto na época. Eu estou fazendo uma interpretação expositiva do texto, lembrando quais eram os problemas que estavam acontecendo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém
da fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Óbvio que aqui não é de qualquer fé. Ele está falando da fé do Evangelho, da fé em Cristo. Tudo que não provém, né, dessa fé em Cristo é pecado. Tudo que não provém da fé no Evangelho, da fé naquilo que ele está sendo colocado para crer, é pecado. Então, todas as nossas ações devem ser frutos da fé em Cristo, devem provir, né, advir aí dos frutos que nós temos no Evangelho, em Cristo e naquilo que Paulo tem colocado em toda a carta aos Romanos. Nossas considerações aqui últimas hoje são 2 princípios que nós vamos destacar. O primeiro é relacionado ao fraco na fé, o segundo princípio a todos os cristãos. Então, atenção. Primeiro princípio, o fraco na fé não deve comer carne, nem beber vinho, caso acredite que essas coisas equivalem a transgredir as leis alimentares da aliança. Ao agir contra a sua consciência, o fraco condena a si mesmo, não apenas momentaneamente, mas de modo definitivo no dia do julgamento diante de Deus. Em outras palavras, é melhor para o fraco na fé não desfrutar da atual liberdade da nova aliança, no que diz respeito à comida, aos dias sagrados, aquela coisa toda, do que fracassar em manter-se nessa aliança. E segundo princípio para todos os cristãos, tudo na vida deve ser regido pela fé. Agir de outra maneira é pecado. De fato, a fé é o meio da justificação, da santificação e da glorificação. A tua fé em Cristo te leva a ser justificado, te conduz à santidade e faz você esperar e aguardar, né, com toda a expectativa e certeza a glorificação. Deus te abençoe, meu irmão. Acolha o seu irmão que pensa diferente de você. Não julgue o seu irmão. Ame a Deus e ao seu irmão acima de todas as coisas, e assim nós vamos conseguir cumprir a lei de Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus.